Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de março de 2024. O ataque terrorista perpetrado pelo ISIS em Moscou. O presidente russo está querendo virar o disco, contando outra versão mentirosa, como sempre fala mentiras, dizendo que a culpa é da Ucrânia, apesar do ISIS ter feito esse ataque. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Até um determinado tempo, hoje, desde ontem da noite de madrugada, a cada hora aumentavam exponencialmente o número de mortos. O último dado foi divulgado hoje pela manhã, de 143 mortos e 115 feridos, sendo que desses 115, 44 em estado grave e 15 em estado muito grave, inclusive uma criança em estado muito grave. Ou seja, foi um ataque profissional, organizado, deve ter sido planejado há muito tempo e que trouxe um baque muito grande para a sociedade moscovita. Não só a russa, mas principalmente a sociedade moscovita. Agora, o estranho é que o ISIS o Estado Islâmico, né, ele já assumiu, os serviços de inteligência do Ocidente já confirmaram que a fonte é real, eles têm como confirmar isso, né, sempre tem, e a Rússia também confirmou, mas a versão que Putin está dando e orientando os seus mafiosos, seus associados na gangue, de que quem é o culpado é a Ucrânia que organizou junto ao ISIS. Então é uma coisa fantasiosa, assim como uma fantasia de que a Ucrânia nunca existiu, que ela existiu a partir de Lenin, que Lenin criou a Ucrânia. Então não quero discutir de novo esse detalhe, mas para vocês verem o exemplo e o absurdo e como ele tem essa fixação na Ucrânia. Ele quer a Ucrânia e não quer perder a Ucrânia e quer destruir a Ucrânia para isso. Para ele ter a Ucrânia, nem que ele destrua a Ucrânia, e que ele, para isso, vai ter que fazer uma retaliação. Então é por isso que ele está fazendo essa versão. Outra coisa que é estranha, que a gente tem que ver nessa versão que eles estão montando. Os serviços de inteligência dos países civilizados, tais como Estados Unidos da América, Reino Unido, fizeram um alerta para todos os seus cidadãos na Rússia que deixassem o país, ou se não deixassem, pelo menos não participassem em shows, né, em eventos públicos, que estava sendo esperado um ataque terrorista. E que de fato aconteceu agora. Eles fizeram isso no dia 7 e 8 de março, agora bem recentemente. E parece que esse atentado estava programado para acontecer, um atentado, não digo exatamente esse, nesse local, antes das eleições de Putin. E depois, por algum motivo, não aconteceu e aconteceu agora. Só que o mais interessante de tudo é que a CIA, que é o Serviço Secreto Americano, Serviço de Inteligência Americano, ela compartilhou essa informação com a FSB, antiga KGB. Então, essa informação foi compartilhada. Eles ignoraram, e o Putin, inclusive, num discurso que ele fez para os agentes de segurança dentro da própria FSB, antes das eleições, ele disse que os Estados Unidos estavam procurando plantar uma desinformação, quando os Estados Unidos deram a dica para eles que eles detectaram que ia acontecer um ataque terrorista. Ou das duas, ou eles sabiam, que é uma coisa, segundo os serviços de inteligência ocidentais, acham que eles deveriam ter sabido, ou é uma incompetência muito grande da FSB, ou eles sabiam que iriam deixar acontecer para eles poderem escalar. Né? Escalar como? Hoje a Rússia, já há muito tempo, né, desde 2014, quando invadiu a Crimeia, vive um estado policial e antidemocrático. Não tem democracia, como até as eleições agora que aconteceram mostram isso, provam isso. Os que poderiam ser oposicionistas foram presos, um foi assassinado e 2 foram impedidos de disputar as eleições. Então não é um país democrático. E com isso ele pode
procurar fazer uma grande mobilização forçada, vai se transformar, ao invés de só num Estado não democrático, ao invés de um Estado policial, um Estado totalitário, ou seja, onde vai arrochar mais os seus cidadãos, vai fazer uma grande mobilização para a Ucrânia, culpando a Ucrânia por esse atentado contra a Ucrânia, e vai procurar retalhar a Ucrânia o máximo possível. Eu acredito que esse é o plano dele. Então eles deixaram acontecer. E mesmo também é estranho essas pessoas parecem treinadas, profissionais que fizeram isso, né? Frios, calculistas, ou seja, amadores não fazem isso. Onde mataram até agora, número conhecido, pode ser que esse número cresça ainda, 143 pessoas, deixando 115 feridos. E na saída colocaram fogo no teatro. E aí foram embora. Mas as forças de segurança chegaram 1h30 depois, 1h e meia depois, que ficam apenas a 3 quilômetros do local. Então é um outro fato muito estranho. Então as coisas não fecham. E aí eles fugiram, saíram, sem serem incomodados, né? Devem ter havido cinturões em volta de Moscou durante quilômetros para bloquear qualquer saída de Moscou. Supostamente tem que ter. Aí pegaram eles a 500 quilômetros da capital. Isso é umas 5, 6 horas de viagem de carro, mas não naquele carro porcaria, né? Um carro, inclusive, com problema na placa, problema de identificação, foi fácil de pegar. Aí pegaram eles não longe da fronteira da Ucrânia, porém mais próximos da Bielorrússia. Porque é muito estranho eles quererem fugir direto para a Ucrânia, né? A Ucrânia ali é meio intransponível para você entrar. Primeiro tem que passar pelas forças russas que estão bloqueando a Ucrânia e querem atacar a Ucrânia. Aí tem que passar por campos minados, uma série de coisas. Quer dizer, uns caras que fizeram um ataque profissional lá, fugindo como amadores. Das duas, uma. Ou eles pegaram apenas quem tinham que pegar para justificar e fazer um interrogatório mequetrefe, os caras confessar o que eles queriam que fosse confessado, e os verdadeiros autores já estão longe, talvez já estejam fora da Rússia. E outra coisa estranha, né? Aí pegaram passaportes do Tajiquistão. O Tajiquistão faz fronteira com o Afeganistão. E segundo eles se identificaram, eles são do ISIS, né, o próprio ISIS, de um braço do ISIS que está atuando ali no Paquistão e no Afeganistão. Mas com passaporte, escuta, terroristas levam passaporte para esse tipo de operações? Pelo que consta, não. E não são tão fáceis de abrir o bico em interrogatório. Inclusive esses do Estado Islâmico, que são pessoas treinadas e muitos deles dispostos a sacrificar a própria vida como jihadistas, explodindo bomba. Então as coisas não fecham. Na realidade, pode-se até pensar, quem organizou isso? Putin para retalhar a Ucrânia. Assim como ele vai usar isso para fazer uma grande mobilização, para fazer dele um regime mais totalitário, ele não está nem aí mais para o mundo, ele sabe que o mundo não vai mais recebê-lo, ele sabe que os crimes que ele cometeu no Ocidente não terão perdão, ou pelo menos será difícil eles serem perdoados, que ele vai ter que ser julgado pelo Tribunal Permanente Internacional, não só pelo sequestro e rapto de crianças, mas por crimes de estupro, de destruição de cidades, de ataque a áreas civis, tudo isso previstos em convenção como crimes. Ele vai ser julgado, e não só ele e os seus principais asseclas da máfia que o cerca no Kremlin. Então ele sabe disso. E só que eu acho estranho, ele está arrochando e procurando fazer cada vez mais crimes, e ele vai com isso se colocar mais pesadamente numa posição contra a Ucrânia. E isso é uma coisa que talvez alguns não esperavam, ou muitos não esperavam, mas é uma coisa que é comum nesse tipo de pessoas com problemas patológicos mentais, que mostra claramente que ele tem. E não está nem aí para esses russos que morreram ontem. O que interessa para ele é a aversão contra a Ucrânia. Esse é o Vladimir Putin, isso que eu queria esclarecer, na realidade, é o que está acontecendo, e eu acho que ele vai colocar, sem dúvida nenhuma, apesar do ISIS, que ele já fez um discurso que vai caçar o ISIS até o último homem, né? Ele, na realidade, vai colocar como parceira dessa
desse atentado terrorista à Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky, que já tinha negado a participação da Ucrânia, hoje já chamou ele de louco. E eu acho que de fato é um louco, mas é mais que um louco, é um cara com problemas patológicos e que já perdeu a noção e está fazendo tudo e qualquer coisa para destruir, matar, humilhar. Esse é Vladimir Putin, essa é a Rússia. Não é uma nação, é um Estado terrorista, tal como o grupo terrorista ISIS, Hamas, que aliás ele é aliado, né? ISIS é inimigo do Hamas, mas o Putin é amigo e aliado do Hamas, do Hezbollah e outros, do Irã, inclusive, que é outro Estado terrorista. É isso que de fato está acontecendo na Rússia hoje, e o seu povo, mesmo aqueles que o apoiam, está sofrendo e vai sofrer mais. Os que não estão sofrendo vão sofrer até pela situação econômica, porque um Estado, um país, que 40% do seu PIB, do seu orçamento, 40% desvia para a guerra da Ucrânia, o povo não está bem, o povo está passando necessidades. Existe uma parcela grande da população. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe e receba a alma dos mortos desse atentado terrorista. Paz e bem.